Você está no seu momento de vida. Você vai chegar aonde você quiser. É só você saber aonde você quer chegar e cuidar com as comparações, porque isso mina a autoestima. Shirley Rescaroli, consultora, especialista em desenvolvimento de pessoas e fundadora da Modu. E esse despertar é o amadurecimento, porque cada um está num momento da sua vida. Mas as pessoas recuam quando alguém fala: você não está mandando bem aqui. Isso está atrelado ao quê? Ao medo. Por isso que o autoconhecimento para você crescer em carreira é o ponto principal. Porque a gente precisa enfrentar esse medo, porque só enfrentando eles você vai crescer. Quando você começa a olhar que o processo de desenvolvimento ele é natural e ele é gratificante, a perspectiva muda. Ele vai chegar em pontos que ele não esperava, né? E às vezes muito mais rápido do que ele pensa. A gente precisa entender também qual é o nosso elo fraco. Então me conta, Shirley, como crescer na carreira? Uma maturidade, porque as pessoas precisam saber seu autoconhecimento, né? Então, o que eu quero, para onde eu posso ir, qual é o meu sonho. E a gente pode sonhar aqui dentro, né? A Van é uma empresa que gera sonhos, gera possibilidades. A oportunidade está na cultura, né? O Luciano fala tanto disso. Tá na cultura. E você não pode só crescer, não precisa só crescer para dentro de uma loja, você pode ir para um administrativo, né? Você tem carreiras também verticais, que a gente fala, que são quase para o mesmo nível, né? Ou seja, vamos pensar aqui, o Trocas, a gente pode ir para um merchan, né? O visual merchandising, pode ir para o Trocas, ou do Trocas para o visual. E são carreiras horizontais, mas você vai estar crescendo aos poucos naquele conhecimento. Construindo conhecimento, né? Isso é importante também para a maturidade do trabalho e também você lidar com as responsabilidades daquilo que você sabe, tipo, eu já cheguei num Trocas, né? Eu já sei lidar com o cliente, isso já me deixa mais preparado talvez para uma liderança. Então, isso vai preparando a pessoa. Porque às vezes você cresce para um cargo de gestão, mas você não está preparado, né? Chega a base ali. Chegar no cargo é uma coisa, né? Se manter também é outra, é verdade. Né? Então, eu não posso chegar lá me sentindo também não conhecendo dos processos, não conhecendo do negócio e não conhecendo de pessoas, né? Sim. Então, a gente sempre fala assim que, tecnicamente, a pessoa se mantém na função, a gente consegue se desenvolver. Mas também precisa crescer junto em comportamento. Então, quando eu estou aqui, né, como um operador comercial, eu preciso também ter um comportamento que me agregue valor. Como é que é o seu relacionamento com o seu colega? Sim. Né? Mas sabendo para onde você quer ir, onde você quer crescer, é o primeiro passo. Só que essa descoberta não é assim. Essa descoberta, às vezes, leva um tempo. E a responsabilidade é do colaborador. Então, eu acho que, assim, muitas vezes eu percebo que o colaborador põe a responsabilidade na liderança de desenvolver ele. Não é assim que funciona. Então, e tem 2 livros que eu gosto bastante para isso, que é do Mário Sérgio Cortella, que é Porque Eu Faço o que Eu Faço. Ótimo. Gosto. A gente vai colocar aqui, ó, mágica da edição. Tá aparecendo aqui, ó. E Descubra o Seu Porquê, do Simon Sinek. Gosto bastante. Eu acho que quanto mais a gente consegue navegar nesse mundo de o que eu quero, porque eu gosto, o que me motiva, né? São responsabilidades nossas. Né? Sim. Você acha que esses 2 livros ali podem dar esse norte para o colaborador? Dão um super norte. Legal. E eu acho também que, como, né, o povo curte podcast, deve ter um resumo de livros, né? Sim, é verdade. Tem audiolivro também no Spotify. Às vezes eu vou pro trabalho, né? O que você tá escutando? Põe isso ali, escuta, né? E às vezes as pessoas transferem essa responsabilidade do líder, pode se desenvolver, né? Mas tem hoje muita ferramenta, como tu falou, os livros, tem o Spotify realmente que, às vezes tô lá rolando Instagram, né? E eu coloco como protagonismo eu aprender. Então, assim, tá na minha mão, às vezes, lá procurar um canal novo no Spotify, trazer conhecimento, coisa que vai agregar realmente para o teu crescimento, né? A partir do momento que tu sabe para onde tu quer ir. E às vezes é uma descoberta, assim, ó, que eu percebo que leva 1 ano até, sabe? Para a pessoa se despertar. E esse despertar é o amadurecimento, porque cada um tá num momento da sua vida. Sim. Então, pode ser que eu tenha um objetivo de chegar lá, mas ainda não é o momento, porque eu não consigo me dedicar tanto, né? E isso é muito importante eu saber, para que você possa não ir frustrando a cada passo, mas a cada passo ir te engrandecendo e fazendo você se elevar
né? Por isso que é tão importante você pedir feedback se está naquela direção correta. E você falou de feedback, né? E feedback é um assunto complexo e muito falado no meio corporativo. Como é que eu faço para ter mais feedbacks? Se for o caso de eu não ter muito feedback do meu gestor, como é que eu peço isso? Porque é um direcionador, né? Você pede, exatamente isso. Assim? Você pede. É tua responsabilidade pedir feedback, né? A maioria das empresas, eu não tenho uma pesquisa disso, mas nas empresas que eu trabalho hoje, 90% não tem cultura de feedback. Sim. Porque a gente trabalha, a gente abaixa a cabeça, a gente faz acontecer, o nosso foco é em resultado, em processo, é técnico, e acaba passando despercebido. E a gente fica esperando também, né, Shirley? Tem lideranças que têm isso mais aflorado, que gostam já de fazer, né? Só que isso não necessariamente, às vezes, está numa cultura enraizada, está na pessoa do líder. E, às vezes, sim, a gente tem sorte de ter líderes que fazem feedback, né? Nem Alan, você comentou agora, né? Que você gosta você curte fazer. Sim, eles não aguentam, é quase toda semana ali. E é isso, eu peço feedback. Mas eu peço para o meu líder, né? Eu peço para o meu colega. Eu preciso sentir como é que tá. Eu posso pedir em casa também, eu posso pedir feedback para o meu par, né? Para o meu marido, para minha esposa, para os meus filhos, né? Uma forma simples, né? De dizer, olha, eu gostaria de saber como é que eu tô indo, né? E é isso. E o que o feedback traz para a carreira, assim? Quais informações ele vai me trazer? O que ele vai me proporcionar para o crescimento, né? Eu acho que a primeira coisa, quando a gente fala de feedback para crescimento profissional, é você contar para o teu líder, principalmente porque eu acho que o líder é o parceirão da carreira. Sim. Né? E ele precisa ser teu parceiro ali. E aí você conta para ele o que você descobriu que você quer. Certo. Eu acho que é um bom caminho. Legal. Então, você contar para o seu líder o que você quer já é um norteador para o líder compreender o que ele pode te ajudar a fazer lá. Eu vou dar um exemplo. Teve não foi aqui na Havan necessariamente, mas teve um colaborador, né? Que tinha interesse em ser conferente, trabalhar no depósito. Ele trabalhava, né, no de loja e ele tinha interesse em ser conferente do depósito. E ele contou para a liderança dele e na outra semana, diz o colaborador para mim, o meu líder chegou para mim e falou assim, hoje você não trabalha aqui na loja, você vai lá para trás do depósito porque você vai viver a vida do conferente. Ah, legal. E ele passou o dia inteiro lá fazendo a conferência, entendendo quais são os procedimentos, a complexidade, o esforço, né? Quando tiver a vaga, ele vai estar muito mais preparado para ser um conferente do que qualquer outro inscrito. Caramba! Então, o líder, por isso que eu digo que ele é teu best friend. Sim, sabe? porque se ele não sabe para onde você quer ir, essas oportunidades, às vezes, elas passam despercebido e você não tem a possibilidade de vivenciar isso. Às né? vezes na cabeça do líder assim, tipo, mas o que aconteceu com o fulano que do nada se inscreveu para essa vaga? Não faz nem a cara verdade. dele, né? Então, tipo assim, realmente mostra que, opa, eu quero ser protagonista, né? Eu acho que esse protagonismo é muito legal de falar. Legal. O colaborador de saber para onde quer ir e o que eu vou fazer para chegar lá. Sim. E é tão mágico isso, por exemplo, por que eu tô lá no Moda e eu não posso viver um visual merchant? Sim. Né? Olhar lá a vida do VM e trabalhar lá um pouco com ele, percebendo a prática, o olhar que ele precisa ter, o conhecimento técnico, às vezes até escolar, né? Porque às vezes a gente acaba, por uma questão de vida, não concluindo os estudos, e isso sim vai te fortalecer na tua carreira. Tem algumas coisas que você já pode ir antecipando, Sim. né? E é claro, assim, o estudo sempre vai ser um diferencial quando a gente está no início de carreira. Sim. Então, vai lá, faça, né, um complemento dos seus estudos. Não quer fazer uma faculdade, mas você pode fazer uma formação. Tem formações muito boas hoje, né, gente? Cursos, né? Cursos específicos para aquilo. Eu posso fazer um curso de moda, eu posso fazer um curso de visual, né? Tem grandes centros, tem curso para tudo, né? Vai que você está numa loja em São Paulo, né? Claro, aqui na nossas cidades também tem cursos bons. Se informe, né? Nos locais de cursos técnicos. Então, está muito na sua mão. Só que a força do seu sucesso é saber quais são os caminhos. Não que a tua carreira precise mudar. Por exemplo, meu sonho é ser líder.
né? Às vezes a liderança tem essa visão romântica, Sim, né? sim, é verdade. De ser líder. Mas eu acabei tendo uma carreira de horizontal aqui, que eu fui crescendo, eu tô muito feliz Sim. aonde eu tô. E tá tudo certo. Isso é um termômetro também, né, Shirley? Como eu me sinto exercendo aquela função, né? Sim. E às vezes a gente, como profissional, cede uma autocobrança, tipo, eu tenho que estar sempre crescendo. Mas às vezes aquilo que eu faço é o que me faz feliz. Nossa, você falou um ponto interessante que entra naquele âmbito de comparação, né? Às vezes a gente quer acelerar o nosso crescimento porque o amiguinho do lado cresceu. E às vezes isso é prejudicial, né? A gente tem que respeitar o nosso tempo. É isso, né? Isso tem muito a ver com a automotivação, né? Às vezes assim, o meu colega tem a minha idade, já é líder, né? Ou até mais novo que eu, e eu sou liderado por uma pessoa mais nova que eu precisava estar lá. Você não precisa de nada. Sim. Ninguém está à frente ou atrás de você. Você não está à frente ou atrás de ninguém. Você está no seu momento de vida. Você fez escolhas na tua vida pessoal. Isso impacta, sim, na vida profissional, né? E você vai chegar onde você quiser. É só você saber aonde você quer chegar e cuidar com as comparações, porque isso mina a autoestima. Sim. Gera um certo rancor, né? E você vai acabar minando a sua automotivação. Porque aí você também pode colocar o pé pelas mãos, né? Aí você não dá atenção a todo o processo que a gente conversou lá atrás, né? Primeiro, saber aonde eu quero chegar, né? Segundo, saber o feedback ali do líder. Pedir, né, direcionamento. Se você não tem feedback, peça para o seu líder. Tem que pedir feedback para o seu líder. Depois também angariar conhecimentos, né? Dica de 2 livros aí fantásticos que a gente vai deixar aqui. Mas também não se comparar com o outro, né? Para que você possa se preparar. Tudo isso em menos de 10 minutos, dicas poderosíssimas aqui. Então, já vale o teu like. Isso aí, né, Carol? Quanto conhecimento, né? Seu like, seu sininho, se você não se inscreveu. E comenta aqui, para onde você quer ir? Você sabe para onde você quer crescer profissionalmente? Comenta aqui que a gente quer interagir com vocês. E eu tenho uma pergunta para a Shirley. A Shirley hoje presta consultoria não só para a Van em desenvolvimento, mas para várias outras empresas. Como esses passos que você trouxe aqui te ajudaram? Como os passos me ajudaram? Aqui é da prática. Coisa linda. Eu acho que eu aprendi muito com os feedbacks pesados também. Certo. Sabe? Com os meus tombos. Né? Eu acho que é isso, sabe? A gente precisa entender também qual é o nosso elo fraco. E isso faz parte do autoconhecimento. Às vezes as pessoas recuam quando alguém fala, você não tá mandando bem aqui. Aí, claro, a gente vai pra casa, remoe, né? E digere aquilo, porque é que nem uma feijoada quando a gente come, né? Sim. A gente com o feedback Eu acho que negativo, definiu bem. Ficou ilustradíssimo. Não tem eno que salve isso aí. Não, feedback negativo às vezes é como comer uma feijoada. Até que você digere aquilo, precisa de um tempo. Só que a grande sacada, eu acredito, foi não retrucar os meus feedbacks. Foi justamente perguntar, pedindo exemplo. Quando às vezes eu ficava muito, né, assim, mas você pode me dar um exemplo de quando isso aconteceu? Isso me ajudava muito. Sabe aquela reunião, né? Você podia ter aproveitado tal espaço. Isso me ajudava a ir para aquela reunião daquele dia. Legal. O específico, né? Isso. É a mesma coisa que eu perguntar assim, o que vocês tomaram de café da manhã? Pensa aí. Você foi para o café da manhã. Então, quando você pede exemplos, né, para você poder entender, ser curioso até pelo teu ponto que não está muito forte, você consegue evoluir daquele ponto. Então, tem alguns feedbacks que são muito generalistas e você fica assim, tipo assim, você está sempre mal-humorado. Não, mentira. Né? Eu tenho momentos. Me fale quais momentos. Me fale um momento em que você viu que o meu mau humor afetou o meu desempenho. Porque eu quero aprender com isso. Sim. Eu pergunto isso para realmente não retrucar o meu líder, não me defender. Porque quando eu me defendo, quando alguém me fala algo sobre mim, isso já é um ato de coragem, né? Falar algo sobre você. Você consegue perceber que tem uma vontade de me dar um retorno. E tem 3 gatilhos que me impedem de receber feedback pesado. Olha só. 3 gatilhos. O primeiro gatilho é o gatilho da verdade. Certo. Por exemplo,
eu não acredito que você está me falando seja verdade, né? Assim, eu tô sempre mal-humorada. Então, aí, quando isso acontece, para você vencer esse gatilho, você pode pedir. Então, me diz onde é que o mau humor afetou, né? Ou está afetando o meu trabalho. O específico ali, né? Para poder me reportar para aquele momento e eu entender. Outro gatilho é o gatilho da identidade, do relacionamento. Legal. Do relacionamento é quando você não se dá bem com aquela pessoa e justo aquela pessoa veio me dar um feedback. Tipo, fala você já vai enviesada, né? Você já... Fala sério, né? E aí ou aquela pessoa tem atitudes piores que você e você sabe disso, né? Sim. Mas enfim, o feedback tá vindo para você, você também tenta separar a pessoa da informação que está recebendo para você entender o que ela tá vendo que você não tá conseguindo observar. Também é uma oportunidade. E tem o gatilho da identidade. O gatilho da identidade é naquilo que você manda muito bem. Tipo, né? Vocês mandam muito bem na comunicação. E alguém vem falar que vocês estão com dificuldade na comunicação. Nossa, isso é quase uma personificação. Meu Deus, tudo que eu fiz Como até é que eu vou agora. aceitar isso, né? Não vou aceitar. Tipo uma pessoa de vendas, lá do Eletro, né? Alguém vai dizer assim, ó, você não tá mandando bem em venda. Cara, eu sou um vendedor da parada. Como é que alguém vem dar um feedback sobre isso? Porque eu sou conhecido como o João de Vendas. É tipo o sobrenome do cara. Então, eu também, da mesma forma, tento respirar e entender, né? Separar isso da minha identidade e perceber aonde eu posso evoluir naquele ponto que eu percebo que é o meu maior talento. Então, esses são os 3 gatilhos que podem fazer você virar as costas para um momento de desenvolvimento. Porque o importante ali é o fato, né? O que está acontecendo ali que está impedindo que você dê outros passos. Como as pessoas te enxergam naquele ponto, né? E como você pode evoluir, né, cara? Porque às vezes a gente olha, eu acho muito engraçado quando você falou assim, traz um momento, né? Às vezes a gente tem uma interpretação, não, tipo, pra mim é muito normal acordar de manhã e estar de cara feia, mas não que necessariamente estava de mau humor, mas aquilo pode ser interpretado. Então, tipo, tem uma visão, assim, sobre aquela situação que é da outra pessoa, e isso é como as pessoas te enxergam, e a gente tem aquela mania de dizer assim, eu não me importo como as pessoas me veem, tipo, eu sou assim mesmo, não sei o quê. E às vezes é isso que impede você de crescer. A síndrome de Gabriela. Ai, gente, tem gente que não vai entender a síndrome de Gabriela. Vamos lá, mas vamos explicar qual é essa síndrome de Gabriela, Shirley. É que nos anos 90 tinha uma novela que a Gabriela dizia assim, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, né? Então é assim, né? Você está assim, você não é assim. Legal. Né? Então, eu nunca sou... Eu estou. Porque o que você era nos teus 15... Você não muda, né? Você não é. Você não muda, né? Você não muda. E você acha que aquilo lá é sua embalagem, né? Sua bala, né? A mel de bala grudou em você e não sai mais. Você muda. Né? Você muda, você evolui. Isso é importante. E até você trouxe um ponto interessante, né? Se eu não sei receber um feedback de desenvolvimento ou ouvir o que eu estou errando, já é um indicador que eu não estou preparado para crescer profissionalmente. Exato. Tenho que desenvolver essa parte, né? Exato. Esse aí é um X da questão importante. Porque as pessoas querem crescer, mas não querem passar pelo processo necessário, né? E ouvir aonde você tem uma escutativa vai te direcionar. Se a gente falou lá no começo que você precisa pedir para o teu líder um feedback e você está recebendo feedback, tem que saber usar. Né? Não vou aceitar isso não. Não quero, não preciso disso. Daí não tem como saber o ponto que tu precisa melhorar e não tem como dar os novos passos, né? Porque aí você já fala, o que eu preciso para crescer? Preciso ouvir, primeiramente, né? Eu posso contar um segredo para vocês? Ninguém tá vendo. Eu juro para você, ninguém vai ouvir. Só para vocês. Tem líder que tem medo de dar feedback. Sim. Porque ele tem medo de perder aquele colaborador. Sabe? Então, hoje a gente precisa de tanto de mão de obra que o líder acha melhor não falar, porque se o colaborador não digerir, vai que ele vai embora. Sim. Então, hoje o líder também se sente refém de uma imaturidade do colaborador. Então, por isso que eu digo, você quer feedback, você pode dizer, líder, estou aqui. Eu quero me tornar um líder no futuro, ou quero crescer, ser gerente de loja. Quais são os passos? Pode mandar bomba. Manda bomba mesmo. O que é de bom e o que eu preciso melhorar para o meu desenvolvimento. Poxa, já muda a conversa, Você né? muda a relação com o seu líder. Aí ele vai dizer, posso mesmo falar disso com você? Nossa, a vida de vocês vai se tornar uma paz. Sim. Não só com flores, né? Alguns espinhos, mas elas são necessárias para crescer, né? Sim, sim. Ó, você que chegou até aqui,
já é um colaborador ou uma pessoa diferenciada porque quer se desenvolver. Conta aí se você já pediu feedback pro teu líder. Eu tô curioso. Eu quero saber. E conta como é que foi essa receptividade. Porque a gente, às vezes, você falou um ponto interessante aqui. A gente, às vezes, não sabe como a gente está sendo visto. E essa é uma oportunidade, né? Porque a gente cria uma imagem de como a gente está sendo visto. Não que ela seja verdade, né? Esse ponto também é importante, né, Shirley? É importante. E tem um livro, mais um livro. Olha só, hein? Quanta dica importante. Ele vai subir aqui magicamente, esse livro. Preciso saber se eu estou indo bem, que é do Richard Williams. É um livro bem fininho para quem não gosta de ler, né? Mas com dicas muito práticas de como você pode receber esses feedbacks, inclusive os gatilhos que eu comentei aqui também estão lá, e de como você pode dar feedback, porque essa é uma relação que pode ser muito bacana entre você e o seu líder. Você pode dar feedback também para o seu líder, e você pode fazer isso com ele. Claro. Como assim? Como assim? Calma, Carol, não ouve muito. Como assim? Você pode dizer naquilo que ele está mandando super bem para o seu desenvolvimento e naquilo que você podia, quem sabe ele podia melhorar um pouquinho algumas coisas com você. Né? Que legal. Como pedir mais feedbacks, quem sabe vocês poderem ter uma conversa uma vez por mês mais estruturada, né? Você falou daquele livro de entender o porquê das coisas, né? Quando você for falar com o teu líder também, e se ele se questionar, mas por que você está falando isso? É importante você saber o porquê também, né? Sim. Explicar para o teu líder, porque às vezes ele vai ter uma visão diferente, né? Sim. Interessante isso, feedback de colaborador. Às vezes o teu líder pode ser que fale assim, o teu colaborador, né? Você fala assim pro seu líder, olha, eu quero me tornar um gerente, quero me tornar um líder, e o seu líder fala assim, olha, eu vejo que você é muito bom tecnicamente, você tem um passo maior para dar para ser um gestor de gente. Mas você pode, quem sabe, treinar em áreas técnicas, né? Começar por outros setores. E você não ter pressa para isso. Sim. Então, essa urgência pode queimar a largada. Né? Então, não queima a largada da tua carreira. Segue os passos. Tenha paciência. Tenha consistência na tua fala. Né? E para ter consistência é importante estudar esses livros que eu te falei. Você tem tanto material na internet também para te ajudar em carreira. Sim, hoje em dia, né? Isso. Então, faça isso. Né? E descubra, primeiro passo, para ele poder te ajudar. Se não, pede para ele dizer assim, o que você acha que eu sou bom, o que você acha que eu poderia crescer aqui dentro, ou pelo menos te dar um estalo, e ele pode, quem sabe, já te direcionar, porque um bom líder, ele já sabe um pouquinho das aptidões que está ali, né? E você pode crescer. E assim, como você falou, o que eu fiz assim para crescer na minha carreira, você sabia que eu já fui reprovada em processo seletivo? Olha só, sério? Já fui. Como que foi isso aí? Foi assim, no começo um pouco traumático, né? Normal, tranquilo. Sabe aquela feijoada? Mas eu não me dei o direito de passar mais de 2 dias naquela tristeza, você sentiu aquela dor. Eu senti, se permitiu ali. É muito bom, né? A gente pode um dia falar de gestão das emoções, que ela é bom para superar. Mas eu pedi para o meu líder me ajudar, então, né? A como eu podia superar. E, graças a Deus, tive líderes ótimos, né, na minha vida. Que legal. A gente fez um plano de carreira, né? E o plano de carreira me ajudou a trazer para a prática do meu dia a dia essa possibilidade de eu crescer. E você pediu esse plano? Eu pedi. Foi você que pediu? Que legal. Eu pedi um plano. Dica importante, hein? Pedir um plano de carreira. E vocês sabiam que aqui a gente tem o PDL? Pessoal que já é formado na academia da liderança... Sei. PDL do Moda, o PDL do Eletro. Sim, do D, do Camis O D está chegando lá, mas todos esses sabem, os líderes que participaram, sabem fazer plano de carreira. Que legal. Aqui na Van. Então quer dizer que o colaborador já pode chegar para esses líderes e dizer assim, olha só que oportunidade! Vamos aplicar aqui o que você aprendeu na Academia da Liderança. Isso aí. Se você é colaborador do Eletro, está aqui, né? Do Moda... E o D vai chegar no final, daqui a 30 dias ele já está chegando nesse modo. Bacana, então Eletro e Moda, certo? E o D pode colocar também. E o D também. Se você, colaborador, está ouvindo aqui, teu líder não te forneceu um plano de carreira, não tem mais desculpa para isso não acontecer. Chama a Shirley no Instagram e fala, dedura qual que é o líder que não tá Hashtag chama a Shirley que eu quero meu plano de carreira. Que legal, porque é importante. Esse é o norte de fato, né? É muito bacana, assim, né? A Van, por isso que eu digo que é uma empresa de grandes oportunidades que pode realmente contribuir. Porque você tendo um plano de carreira, é uma conversa que vai levar em torno de uns 45 minutos. Mas um bom líder, se tiver líder aí me ouvindo...
você vai ensinar o teu colaborador a fazer o próprio plano de carreira e depois você vai ajustar com ele. Porque bacana. o sonho é do colaborador, Sim. não é do líder. Então, você precisa se esforçar, escrever, pensar. E o adulto, quando escreve, ele parece que faz uma mágica. Né? Não tem aqueles planos de final do ano que a gente fala, escreve aí os teus planos. É verdade. E engraçado que 50% no mínimo se consolidam. É incrível, tá? É louco. É incrível. Funciona. E aí lá vai ter prazo, vai ter data e vai ter ações que você já pode fazer na prática. E a ação que você já pode fazer são aquelas que você tem naturalmente no seu dia a dia essa possibilidade, como cobrir as férias de um colega, Legal. né? Se Polivalência você, uma também. polivalência, né? Isso tudo pode estar no seu plano. Por exemplo, sua comunicação é uma dificuldade, você tem uma dificuldade na comunicação. O seu líder pode te ajudar a, quem sabe, ser o porta-voz do treinamento do seu teu setor. Verdade. Para você vai ser desafiador, mas se você não sair da zona de conforto, como é que você vai evoluir? Sim. Né? E se você não consegue ensinar outra pessoa como é que você vai ser um gestor, se você quiser, né? Importante. Então, esse plano de carreira, ele vai conduzir você também nessa possibilidade de ir visitar outros setores. Você também, no plano de carreira, você pode colocar, por exemplo, fazer mentoria. Vou dar um exemplo. Tem um colega seu que cresceu para a carreira que você quer chegar, né? Um conhecido, enfim. Você pode pedir para tomar um café com ele, ou daqui do administrativo, o seu sonho é trabalhar no marketing, né? Da van no administrativo. Por que você, né, pede para o seu líder, me conecta com alguém lá do marketing, só para mim saber qual é a realidade deles, para ver se eu quero? Porque às vezes você teoria é uma coisa, né? Prática. E você pode bater um papo aí de 30 minutos, pega o Teams, né? E bate um papo com esse profissional que está aqui no ADM. E é até legal isso tu falar aí, Shirley, porque as pessoas acham que existem uma barreira, assim, que as pessoas não vão receber, né, e que a gente não vai falar com a pessoa no Teams, não vai contar. Eu acho que a parte mais mágica do teu trabalho é tu mostrar o quanto que realmente tá na mão, assim, tipo, hoje eu tô aqui, mas amanhã pode ser que eu vá para outro lugar e alguém pode sim estar no meu E lugar. é prazeroso E compartilhar, é legal né? compartilhar, e a gente gosta disso. Eu acredito que grandes pessoas aqui também que estão em áreas gostam de compartilhar como é que é o dia a dia delas. Nossa, adoram. Então Sim. eu acho que Você sente não existe essa importante, barreira. né? Atende uma necessidade do ser humano, que é aquele sentimento de importância, que ele é muito mais na escala ali, ele é um dos primeiros. Sim. Então, compartilhar também é muito gratificante. Eu gosto. Então, não tenha vergonha de falar com o teu líder ou de se conectar. Essa dica é bem legal, porque às vezes você quer chegar no marketing, por exemplo, e você tem uma ideia do que é. E aquilo só existe em um lugar, na sua cabeça. Né? Então, você cria aquela expectativa. Quando você tem a oportunidade de vivenciar, você vê, não, realmente é isso que eu quero. É diferente do que eu pensava. E isso te dá a possibilidade de recalcular a rota, né? Claro. E até mesmo as oportunidades da viagem solução. Sim. Né? Vai profissional de diversas áreas. Aí vem lá, eu quero ser da auditoria. Vem lá uma pessoa da auditoria. Você tem 10 minutinhos pra tomar um café comigo pra gente conversar? Sabe? Né? Às vezes a gente recua quando tem uma viagem solução. A gente tem que avançar numa viagem solução. É verdade, a gente tem que se apresentar. E esse protagonismo está muito atrelado à autoestima, que tem alguns mecanismos de sabotagem dentro da própria carreira, né? Que verdade, é verdade. Autossabotagem, né? A autossabotagem. Existem muitas autossabotagens. Uma delas é o papo que você leva para dentro do setor, né? Outra delas é você achar que aquela atividade não é sua, né? Você não diz, não, isso aqui é coisa do meu líder. Isso aqui, né? Eu vou levar esse assunto que não agrega valor para fora. Essa consciência do que você também externaliza, ou a própria forma de você fugir de um desafio que às vezes é lançado. Isso está atrelado ao quê? Ao medo. Por isso que o autoconhecimento, para você crescer em carreira, é o ponto principal. Né? Eu me perceber, eu tenho medo, né? Para mim fazer esse podcast aqui, vocês acham que não deu um friozinho na barriga? Pra gente também dá Não toda vez. Mas a vontade de fazer é maior, né? Tem que ser maior. Claro. Porque a gente precisa enfrentar esse medo, porque só enfrentando eles você vai crescer, né? E pode ser que às vezes, né, esse friozinho na barriga você enfrente e dê certo, e às vezes pode ser que não dê tão certo. E às vezes a gente acha outras atividades que a gente exercita aquilo que dá medo, né? Por exemplo, quando veio essa oportunidade de vir pro Pod,
eu tinha medo de falar e conversar com pessoas, assim, não era minha vibe. E aí eu comecei, tipo, vou no Uber, eu faço podcast no Uber. A Carol começou a treinar podcast no Uber. Olha! No mercado, tipo, enquanto tava fazendo as compras, conversava mais. E aí, tipo, eu vi que, eu consigo fazer, tenho habilidade, só não gostava muito e nem praticava. Então, com essa prática, tipo, começou a se tornar um pouco mais natural. E quem viu os primeiros podcasts sabe que não era fácil. Né? E isso foi construindo com o tempo. A gente vai aprendendo enquanto a gente vai se desenvolvendo. Eu e a Carol, a gente assistiu os primeiros, né? E parecia até que a feijoada tava aqui, que doía, lembra? Doía. A gente olhava assim e falava, meu Deus, que não sei o quê. Eu saía daqui com uma tristeza. E hoje a gente olha e vê assim, poxa, que legal que a gente se desenvolveu. Olha só como a gente, naquela parte, a gente melhorou aqui. Então, isso também vem da autossabotagem. Você ficar se autocriticando e lá. E quando você começa a olhar que o processo de desenvolvimento ele é natural e ele é gratificante, a perspectiva muda, né? É só a forma que você enxerga. Sim. Legal. Quanto conhecimento. Estamos, infelizmente, Shirley, caminhando para o final. E agora, chega aquele exato momento que assim, esta câmera aqui, ela não é mais uma câmera. Ela é agora o quê? A alma do nosso ouvinte, o coração do nosso ouvinte. E eu vou pedir para que você olhe no fundo dos olhos dos nossos ouvintes, colaboradores, e fale aquele último recado, aquele conselho que te ajudou, a pessoa que quer se desenvolver profissionalmente. Qual é aquele último conselho, o conselho da Shirley, que você deixaria para o nosso colaborador? Muito bem. Meu primeiro conselho é você saber para onde você quer ir. Pode pedir ajuda para o seu líder, outras pessoas ajudam você a pensar. Outra coisa é você ter iniciativa e protagonismo. Faça coisas que não é da sua área fazer, não é da sua função necessariamente. Veja uma placa caída, torta, arruma a placa. Tem alguém para cobrir tal setor? Eu estou dentro. Não é? Você poder fazer algo que seja fora da sua função, isso também ajuda na sua carreira. E você trazer comportamentos que agreguem valor no relacionamento. Eu acho que esse daí é o ponto alto para você poder se desenvolver. Porque combinação de conhecimento técnico com comportamento adequado é sucesso. Então, essa aí. Arrepiou. E não temos um teleprompter aqui. Sheila não está lendo, falou da alma, né? E se você chegou até aqui e não deu um like agora, meu Deus, dá o like, se inscreve no canal para que a gente possa continuar compartilhando o desenvolvimento cada vez mais longe com vocês. Shirley, quem adorou esse podcast e quer conhecer mais sobre a Shirley, onde que a gente acha informações da Shirley? Olha, a primeira coisa, eu digo para vocês terem um LinkedIn também. Eu acho que os maiores momentos assim também de carreira a gente atualiza os LinkedIns, né? Um bom ponto. Então, no LinkedIn tá como Shirley Rescaroli. E eu tenho a minha empresa, né? No Instagram, que é a modo.instituto, modo com DHU. E também no Facebook, Instituto Modo. Aí eu tenho um site, né? modo.com.br. Que fantástico. Carol, qual foi o seu maior aprendizado desse podcast? O protagonismo, acho que é a parte principal, é quando a gente, tipo, se exime da responsabilidade da nossa própria carreira, sabe? E aí a gente fica terceirizando e não querendo, ou tipo, não vou olhar pra isso, né? Eu acho que quando o colaborador olhar pra isso, que a força tá com ele, que ele pode fazer mais com aquilo, né? Ele vai chegar em pontos que ele não esperava, né? E às vezes muito mais rápido do que ele pensa. Então eu acredito muito nisso. E acredito que desenvolvimento, autoconhecimento também vai ser fantástico. Eu gostei muito quando você falou de pedir para o líder o plano de carreira. Eu acho que isso, construir com o líder o plano de carreira, é uma dica, assim, fenomenal, de norte mesmo. E aí você vai conseguir saber aonde você está atingindo aquela etapa, aonde você precisa melhorar. Eu acho que essa construção junto, Shirley, vai ajudar muito o colaborador a se desenvolver, atingir o crescimento profissional e também pessoal. Porque saber lidar com críticas e tudo mais, você vai criando aquela casca emocional. Então, com esses ensinamentos, eu gostaria muito de te agradecer. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Que a agenda da Shirley é uma coisa de louco, cara. Não tem horário, mas ela se dispôs a vir aqui. Muito obrigado. Carolzinha, minha companheira fiel de bancada, obrigado por mais um podcast. Que é por isso que a gente fala que conhecimento é poder, né, Carol? Você sabe o que quer. Pode mais. Valeu, Shirley. Obrigado. Obrigada, Shirley. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.